Prezados irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Antes de dar início, eu gostaria de pedir para quem tiver celular que deixe no modo silencioso ou desliguem, por favor. Obrigada. Que a paz de Deus e Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Para despertar a bondade. Pai, amigo de todos nós, amparai-nos na caminhada. Quando nossos pés sangrarem e cansados nos sentirmos, não nos deixeis implorar descanso, mas fazei presente em nossos corações o vosso amor, porque só assim serviremos esquecidos de nós. Pai, permiti aos vossos filhos, pecadores, a força de transformar as areias do desespero e os ventos das dores em coragem para vencer a longa estrada que nos espera. Senhor Deus, Criador incriado, uno e indivisível, fazei de cada um ser que passou pelas vossas mãos imaculadas tochas luminosas para clarear os recantos escuros do ódio. Senhor, dentro de nós existe uma fagulha, mesmo minúscula, de bondade, fazei que ela se desenvolva através do trabalho de amor a todos os sofredores, e que assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pelo nosso irmão Wagner e que Deus o abençoe. Que assim seja. Queridos irmãos, boa noite. Boa noite. Falaremos hoje sobre doenças, pensamento e espiritismo. É um tema bastante abrangente e eu vou tentar fazer um resumo desta relação de doença e pensamento sob a ótica espírita, de forma que no final todo mundo tenha pelo menos uma visão aí inicial sobre essas situações que se apresentam em diversas doenças que vão se manifestar no nosso corpo físico. Inicialmente, nós vamos falar do conceito de saúde dentro da ótica espírita. E esse é um conceito que engloba diversos fatores. Então, a saúde na ótica espírita, ela não olha só para o corpo físico, né, para os fatores biológicos e psicológicos e para as relações sociais. Ela também abrange a parte espiritual, ela olha para os nossos corpos sutis que formam o nosso ser. Então, para que tenhamos saúde, para que possamos dizer que estamos com saúde, nós temos que estar bem em todos esses aspectos, não só nos aspectos relacionados à nossa vida física. E isto entra numa ideia mais abrangente quando a gente vai olhar a medicina espírita, falando um pouco sobre a medicina espírita. A medicina espírita ela faz uma abordagem maior do que a nossa medicina tradicional. A nossa medicina tradicional ela é de extrema importância para cuidar do nosso corpo físico, mas muitas das doenças elas não têm a causa no corpo físico. Esta causa vem, como a gente sabe, de situações espirituais, de situações vibracionais, de situações de pensamento, que decorrem dessa ou de outras existências e acabam se manifestando na parte espiritual e depois repercutindo na parte física. Então, muitas vezes, o tratamento físico só, ele não dá conta. Ele é extremamente necessário e importante. Não estamos aqui desmerecendo a ciência. A ciência é de extrema importância. E aqui já vale uma ressalva que Divaldo fez num vídeo. Né? Se você consultar com um médium e o médium mandar parar de tomar remédio, o que ele disse? Troque de médium e não de médico. Os remédios eles são importantes. Né? Mas nós temos esta outra ótica que é a visão da parte espiritual, que também deve ser
protegida, trabalhada, melhorada, para que realmente a gente consiga a cura. Não trate só a consequência da doença. E isso está ganhando um vulto tão grande que a ciência tem se buscado também desses aspectos. Hoje, nesse ano de 2025, foi criado, junto ao Conselho Federal de Medicina, uma comissão de saúde e espiritualidade. Então a gente vê que os próprios médicos da Terra, hoje buscam entender essa relação entre a espiritualidade e a nossa ciência física, vamos dizer assim, né? A nossa ciência terrena. Então, dentro desse contexto que a gente vai trabalhar um pouco essa questão de saúde e doença. Aí, entrando mais diretamente no nosso tema, propriamente dito, muitas das doenças, elas decorrem basicamente de lei de causa e efeito e de psiquismo. O que é o psiquismo? Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente elabora no nosso pensamento, no nosso interior, no nosso íntimo. Isso se reflete em ações e essas ações, como a gente sabe, geram consequências. Se forem ações positivas, vão ter consequências positivas. Se forem ações negativas, com certeza terão consequências negativas para nós mesmos. E aí entra essa questão das enfermidades espirituais. Então, eu posso ter uma enfermidade espiritual autoinduzida, que é aquela que eu mesmo dou origem. Quando? Quando eu baixo a minha sintonia vibracional, quando eu tenho pensamentos negativos, quando eu alimento rancor, ódio, mágoa. Esse desequilíbrio vibratório, ele começa a me prejudicar e esta reflexão dos meus pensamentos vai gerar consequências no meu corpo físico. E aí vão aflorar doenças. Se eu sigo nesta escalada de desequilíbrio, eu abro brecha para as obsessões, para o vampirismo. Já falamos sobre esses temas aqui. E isso só agrava o quadro e só produz mais situações negativas e mais situações que vão gerar doenças. E ainda, quando essas consequências elas atingem, quando essas atitudes, quando esses pensamentos atingem um nível extremo de repetição, em que eu sigo me comprazendo no mal, fazendo coisas negativas, muitas vezes há a necessidade da dor para que eu mude essa faixa de pensamento. Há a necessidade da dor para que eu mude minhas atitudes. E aí surgem as questões kármicas, as questões que decorrem de vidas anteriores. Muitas vezes aquilo não se reflete numa existência, mas vai refletir na outra. E aí surgem diversas situações de enfermidade. Então, esta relação entre aquilo que praticamos, aquilo que pensamos e a lei de causa e efeito é uma das realidades que tanto nos é falado. O Espiritismo, se a gente for olhar as leis de Deus, elas são perfeitas e são encadeadas umas com as outras. Não há contradição. Então, quando nós começamos a estudar, a gente verifica que as coisas têm relação. Quando praticamos o bem, isto vai se refletir no bem para nós mesmos. Quando praticamos o mal, ou quando pensamos o mal, ou quando estamos numa situação não tão positiva, isso vai se refletir no nosso corpo. Nessa existência, ou muitas vezes em outras. E aí, muitas dessas situações, então, que nós escolhemos, que nós acabamos buscando, impedem muitas vezes a cura de uma doença. Vamos ver aqui nas palavras de Emmanuel, no livro da Esperança, ante o Divino, na passagem ante o Divino Médico, na psicografia de Chico Xavier, nós temos o seguinte trecho. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores.
dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, aquilo que nós podemos escolher, né, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Então, quando as nossas atitudes, os nossos pensamentos nos afastam do bem, não adianta chamar a Deus se o meu íntimo não chama a Deus. Se o meu íntimo não procura Jesus. Então, essa reflexão é que nós temos que fazer no dia de hoje e em nossa vida inteira. Será que estamos nos afinizando com as leis de Deus? Será que estamos proclamando bem como Jesus proclamou? Será que certas situações que passamos, certas dores, certas vicissitudes não decorrem da nossa carga energética negativa? Então é esta reflexão que eu convido os senhores a fazer no dia de hoje. E esta ação, então, que ocorre, que decorre do nosso pensamento, ele macula, ele mancha o nosso perispírito. O perispírito, lembrando, né, conceito bem simples aqui, não aprofundado, né, é o corpo do espírito e é um molde para o nosso corpo físico. Então, esses pensamentos, essas atitudes, eles têm relação, né, a nossa conduta vai ter relação com esses problemas do perispírito e que vão acabar repercutindo no corpo físico. E aí nós vamos ter causas das doenças, aí eu cito algumas, né, vidas anteriores. Então, muitas vezes, uma conduta de uma vida passada, que não pôde ser reparada lá, vai gerar uma situação de doença nessa encarnação. Tá? Essa doença, ela pode ter cura? Pode. Pode não ter cura? Pode. Tudo depende da nossa situação, de pensamento, de vibração, de mudança, se reparamos aquela situação anterior ou não. Então não é uma resposta simples. Mas muito dessa resposta, como dito no trecho anterior, depende de nós. O desgaste do corpo também é causa de doenças. Então, quando exageramos, né, na alimentação, nos excessos, nos vícios, isso prejudica o nosso corpo físico e também mancha o nosso perispírito. Né? Há uma relação das células do corpo físico com o nosso molde no plano espiritual. E muitas vezes essa relação entre os dois, quando um se desequilibra, acaba repercutindo no outro. O mau proceder na vida atual, então aquela pessoa que carrega mágoa, que não se perdoa, também falamos sobre isso. E por isso que eu digo que os ensinos de Jesus, eles são perfeitos. Todos os assuntos, eles estão encadeados, estão relacionados. A pessoa que não se perdoa, que guarda mágoa, que guarda rancor, isso também vai trazer consequências para o seu perispírito. E por consequência vai ter reflexos no corpo físico. Os excessos, os vícios, que estão relacionados lá com os casos obsessivos, que estão relacionados com o vampirismo, também nos afetam. E a falta de cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente pratica no nosso dia a dia, também pode gerar doença. Nessa, como falei, ou em outras encarnações. Muitas vezes nós não vamos ter um reflexo imediato, mas essas coisas vão se postergar para uma próxima encarnação. Eu trago um exemplo agora de uma situação relatada no livro Missionários da Luz, do André Luiz, pela psicografia do Chico, que é o caso do Segismundo. E aqui, por que eu trago esse caso? Porque a gente pode explorar bastante assunto em cima dele. Então, em vida passada, por causa de Raquel, Segismundo tirou a vida física de Adelino, com um tiro que atingiu a vítima na altura do coração. Na vida atual, Segismundo renasceu como filho de Adelino e Raquel
e trouxe já na formação do seu corpo físico o problema cardíaco que só se manifestará mais tarde, como doença do tônus elétrico do coração, após os 40 anos de idade. Então nós temos vários pontos aqui para explorar. O primeiro deles é o seguinte: não, eu tenho uma doença, eu fiz uma atrocidade na vida passada. Pessoal, nós estamos na Terra, que é um planeta de provas e expiações. Ninguém está aqui porque é santo. Todo mundo que está aqui fez algum cadinho lá atrás e precisa reaver. Então ninguém tem que ficar envergonhado. Eu tenho uma doença. Eu já faço esse alerta porque de repente alguém pode ficar com essa ideia. Não é essa ideia. Né? Problemas todo mundo tem. Né? E decorre muitas vezes dos nossos erros lá atrás. Estamos aqui justamente para nos depurar e nos melhorar. O problema é seguir errando. Né? O problema não é melhorar. O problema não é corrigir, não é estar aqui para corrigir. O problema é quando eu não corrijo. Né? O segundo caso, o segundo ponto que a gente pode explorar é a questão das doenças que muitas vezes se manifestam numa pessoa, mas que acabam envolvendo a família inteira. Com cuidado, né? Com o envolvimento ali no dia a dia. Provavelmente todos ali, quando fizeram o seu planejamento reencarnatório, aceitaram essa aprovação. Aquela pessoa que vai passar pela doença aceitou aquilo ali como provação, como expiação, né? E a família também precisa passar por aquilo para fazer o ajuste daquilo que não foi ajustado anteriormente. Nada é de graça. Né? Tudo, a justiça divina ela é perfeita. Então ninguém passa por uma vicissitude de graça. Todo mundo passa pelo que tem que passar. Não é dado a mais a ninguém, um a menos. E o outro caso são a eclosão de doenças numa determinada idade. Então muitas das vezes, não sempre, mas muitas das vezes essas doenças elas têm relação com fatos e com mais ou menos a idade que ocorreu na vida passada. Então Segismundo tirou a vida do Adelino mais ou menos nessa faixa de 40 anos. E ele volta com um problema no coração a partir desta idade. O que acontece muitas vezes com certos casos de doença também? A pessoa tinha um planejamento reencarnatório, digamos, para 70 anos. E, por uma série de fatores lá, acontece que ele desencarna com 50 anos. Acaba faltando 20 anos daquele planejamento reencarnatório. Talvez ele precise completar aqueles 20 anos. E aí ele volta numa reencarnação e vive só 20 anos e surge uma doença lá que acaba fazendo ele falecer do nada. Aí o pessoal, mas ele era saudável. Não, mas ele teve que reaver aqueles 20 anos que faltou lá na encarnação passada. É sempre assim? Não tem como afirmar isso, porque tudo depende de cada um, da história de cada um, né? Daquilo que cada um viveu, das existências que cada um viveu. Mas as coisas elas se relacionam mais ou menos assim. E reafirmam os senhores, nada é de graça. Deus não vai pôr uma aprovação em nossas vidas se nós não temos, primeiro, condições de suportá-la e segundo, se ela não era para nós. Isso é uma das questões que tem que se ter em mente. Voltando aqui, nós então emanamos pensamento, esses pensamentos geram ações, essas ações acabam muitas vezes, quando esses pensamentos são negativos, né? São carregados de vibrações ruins, machucando, deteriorando o nosso perispírito, e isso se reflete no corpo físico. Uma grande parte das doenças tem essa causa e essa origem. Isso não sou eu que digo, né? Na literatura, e aí a importância do pessoal estudar a nossa literatura espírita, estudar os livros da codificação e os demais livros, porque o que vale não é o que eu digo aqui. O que vale é o que os senhores pesquisam, o que os senhores veem. Então a importância, a gente dissemina muitas vezes um pouco de conhecimento aqui, um pouco de informação para todos. Mas é importante que vocês busquem também essa informação. Emmanuel, novamente, através de Chico Xavier, no livro Roteiro, nos diz:
O pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de corrente do bem ou do mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e o dirige. Então, o nosso pensamento, aquilo que nós pensamos, tem poder. Se eu penso coisas boas, se eu desejo bem, eu vou estar equilibrado. O meu perispírito vai estar equilibrado e, por consequência, isso vai se refletir bem no meu corpo físico. Agora, se eu tenho pensamentos negativos, se eu me carrego de energias baixas, de energias ruins, isto vai manchar o meu perispírito e essa desorganização do perispírito vai se refletir no corpo físico. Temos outro trecho aqui de Oswaldo L. Moreira. Cada órgão e cada centro de força psicossomático é departamento autônomo, mas independente, obedecendo ao comando mental por intermédio das oscilações do pensamento, conforme a vontade, gerando um comando celular de saúde ou doença. Então, os nossos centros de força, pessoal, eles são a ligação do perispírito com o corpo físico. E eles refletem, eles comandam o nosso organismo. Então, quando o meu pensamento influencia negativamente esses centros de força, isso vai gerar comandos errados para o corpo físico. E aí vão eclodir doenças, das mais simples às mais graves. Então, tudo tem essa relação. Quando as energias são boas, eu vou estar bem. E se eu estou com um problema, eu de repente vou conseguir ir melhorando e quem sabe até obter a cura. Agora, se as minhas energias, os meus pensamentos, as minhas atitudes são negativas, eu posso até estar bem, mas logo isso se refletirá negativamente e alguma coisa eclodirá de ruim. O espírito, como ser que pensa e sente, dá origem à energia mental que está sempre manifestando a condição consciencial em que se encontra, movimentando os campos magnéticos do corpo fluídico que repercutem no corpo físico. Então, os nossos pensamentos, as nossas energias, né, têm influência no nosso perispírito e vão repercutir no corpo físico. É mais ou menos isso que está sendo falado aqui. E aí surge uma questão, e por que muitas vezes a cura não vem? Né? Por que tem doenças que acabam levando pessoas? A gente sabe que nós continuamos existindo, né? Mas essa perda física ainda é muito difícil da gente lidar. E aí vem a questão do papel da dor. Né? O Haroldo Dutra Dias, falando sobre os animais, ele fala em dor evolução, né? Quando os animais lá, por eles não terem o livre-arbítrio, passam por uma vicissitude, por um problema, por uma doença. Né? Por que seria se eles não têm necessidade de reaver aquilo ali? Né? Seria justamente para eles evoluírem. E muitas vezes nós agimos como animais, nós seguimos insistindo no erro. Porque para nós, né, seres humanos, foi dado o livre-arbítrio, o direito de escolha. E aí, em vez de nós fazermos escolhas no bem, nós seguimos escolhendo o mal. Seguimos errando. Numa reencarnação. Noutra. E aí, muitas vezes, não tem o que fazer para aquele elemento melhorar. Então, infelizmente, Deus tem que se lançar de algum artifício para que isso ocorra, para que essa melhora ocorra. Porque Deus é infinitamente bom e o planejamento dele é que nós sejamos perfeitos. Mas nós insistimos no erro e não queremos evoluir. Então, esse trecho nos diz que depois do poder de Deus, a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-os a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino, a nosso respeito, e de cuja execução não podemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos, é a dor.
Muitas vezes a gente está com a cabeça tão fechada, a gente não enxerga as coisas, que infelizmente Deus tem que se lançar a mão da dor para nos ensinar. Aí aquele choque, às vezes, de uma doença, de um problema na família, acaba, parece que, mudando toda a perspectiva daquelas pessoas. E aí a gente encontra o caminho para a evolução. Que bom que não precisemos chegar nessa parte da dor, né? Mas infelizmente muitas das vezes a gente acaba insistindo e tendo que chegar até aqui. Kardec, né, quando fez a codificação, já abordava sobre esse assunto. Então no capítulo 28, item 77, ele traz uma passagem, vocês podem conferir lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 77. Ele fala sobre essa questão das doenças, ele fala que isso é da nossa condição atual aqui, desta existência na Terra. Estamos num planeta de provas e expiações, então temos a necessidade da expiação, de reaver muitas coisas, né? E que quando atingirmos, né, um certo grau de evolução maior do que nós temos agora, não vamos precisar mais passar por isso. Então, na realidade, né, dentro dessa ideia de pensamento, se não para essa existência, mas para a nossa existência completa, né, vamos dizer assim, se não para essa passagem aqui na Terra, mas para a nossa existência propriamente dita, nós temos que modificar nossos pensamentos. A cura, a resolução dos nossos problemas passa por pensamentos positivos, pensamentos no bem, pensamentos de amor e de caridade. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, também traz diversas afirmações nesse sentido. E aqui eu peço escusas, aí eu vou ler esse trecho, porque é de extrema importância justamente para a gente entender essa questão do quanto o pensamento influencia nesta ótica de saúde ou doença. A conduta mental e moral dos homens, quando cultivas as emoções da irritabilidade, do ódio, do ciúme, do rancor, das dissipações, impregna o organismo, o sistema nervoso, com vibrações deletérias que bloqueiam áreas por onde se espraia a energia saudável. Então, todos esses pensamentos negativos impedem que a saúde circule, abrindo campo para a instalação das enfermidades, graças à proliferação dos agentes viróticos degenerativos que ali se instalam. Quase sempre as terapias tradicionais removem os sintomas sem alcançarem as causas profundas das enfermidades. A cura sempre provém da força da própria vida quando canaliza corretamente. As tensões físicas, mentais, emocionais são igualmente responsáveis pelas doenças, sofrimento que gera sofrimento. O homem, desde as suas origens sociais, aprende a ter medo, a conservar mágoas, a desequilibrar-se por acontecimentos que dê só menos importância, desarticulando o seu sistema energético. Passa de um aborrecimento para outro, cultivando vírus emocionais que facultam a instalação dos outros degenerativos responsáveis pelo agravamento das suas doenças. Os condicionamentos, as ideias pessimistas, as crenças absurdas, as ações vexatórias são responsáveis pela tensão que leva à desarmonia. Evitando essas cargas, o sistema energético e imunológico libera de doenças o indivíduo e a sua vida mudará, passando a melhorar o seu estado de saúde. As causas profundas das doenças, portanto, estão no indivíduo mesmo, que se deve autoexaminar, autoconhecer-se, a fim de libertar-se desse tipo de sofrimento. Pessoal, aqueles que passam por uma doença têm que fazer uma reflexão. Todas as doenças decorrem de atitudes. Nós temos aquela explicação que se as causas não estão nessa existência, decorrem de outras. Então, muitas das vezes, nós temos que analisar o que será que estamos fazendo de errado, não nessa existência, mas em todas.
A cura é possível em todos os casos? Talvez, como eu falei, não vá ser possível nessa existência. Mas aí Jesus nos ensinou a enfrentarmos as nossas vicissitudes com resignação, para que possamos realmente reaver aquilo que tínhamos que passar. Agora, se seguirmos insistindo no erro, a dor ela vai se refletir sobre nós. Se seguirmos pensando com rancor, com ódio, com falta de perdão, a dor vai se reverter sobre nós. Então, muitas vezes, como eu falei, em casos de doenças que envolvem toda a família, será que os que estão ao lado também não precisam fazer uma reflexão? Essa é a finalidade de hoje, a gente refletir sobre essa influência do pensamento nessas questões de saúde. E os tratamentos, pessoal? Então, o primeiro tratamento é o tratar o corpo físico. Nós não podemos abandonar o tratamento do corpo físico, não podemos abandonar o que a ciência já nos põe à disposição, que são os medicamentos. Então, se o médico receitou, segue o tratamento médico. Agora, nós temos que tratar a outra parte. Então, o passe, a prece, as cirurgias espirituais, bom procedimento e atitudes, o evangelho no lar, frequência na casa espírita, água fluidificada, bons pensamentos, tudo isso é tratamento para a enfermidade. O que acontece muitas vezes? A pessoa vem aqui na casa e procura um procedimento, procura um atendimento. E aí ele faz, por exemplo, uma cirurgia espiritual e nunca mais volta na casa. Ele segue xingando o vizinho, ele segue xingando a esposa ou o marido em casa, tratando mal os filhos. Ele segue sem fazer uma caridade e quer ser curado. Aí nós entramos na primeira passagem que foi falada lá. Não adianta chamar por Jesus se o meu interior não se modificou. Então, se eu venho na casa espírita em busca, de repente, de uma cura, de uma enfermidade, eu tenho que seguir na caminhada do bem. Eu tenho que seguir me fortalecendo. No momento que eu abrir brecha, minha vibração vai baixar. E todas aquelas causas de doença vão voltar. Então eu tenho que manter a impulsão para evitar que isso volte a acontecer. E agora, pessoal, já para finalizar, nós vamos fazer um exercício aqui de reflexão. Para que a gente possa fixar bem o que foi falado aqui e para que, de repente, a gente consiga começar a cura dos nossos males, não muitas vezes um mal físico, mas esse mal espiritual que nós estamos falando no dia de hoje. Então eu peço a todos que fechem os olhos, relaxem o corpo, respirem fundo. Vamos refletir então com as palavras de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Xavier, na lição 56 do livro Coletânea do Além. Mentalizem agora, irmãos, os trabalhadores, os espíritos de luz desta casa, passando pelos corredores, emanando energias de amor, de paz, energias curativas. Queres o restabelecimento da saúde do corpo? E isso é justo. Mas atende ao que te lembra um amigo que já se vestiu de vários corpos e compreendeu, depois de longas lutas, a necessidade da saúde espiritual. A tarefa humana já representa por si uma oportunidade de reerguimento aos espíritos enfermos. Lembra-te, pois, de que tua alma está doente e precisa curar-se sob os cuidados de Jesus, o nosso grande médico. Nunca pensasse que o Evangelho é uma receita geral para a humanidade sofredora? É muito importante combater as moléstias do corpo, mas ninguém conseguirá eliminar os efeitos enquanto as causas permanecem. Usa os remédios humanos, porém, inclina-te para Jesus e renova-te espiritualmente nas lições de seu amor.
Desejas a cura? É natural, mas precisas tratar-te a ti mesmo para que possas remediar ao teu corpo. Nos pensamentos ansiosos, recorre ao exemplo de Jesus. Não nos consta que o Mestre estivesse algum dia de cama, todavia sabemos que ele esteve na cruz. Obedece, pois, a Deus e não te rebeles contra os aguilhões. Socorre-te do médico do mundo ou de teu irmão do plano espiritual, mas não exijas milagres que esses benfeitores da terra e do céu não podem fazer. Só Deus te pode dar acréscimo de misericórdia quando te esforçares por compreendê-lo. Não deixes de atender às necessidades de teus órgãos materiais que constituem a tua vestimenta no mundo, mas lembra-te do problema fundamental que é a posse da saúde para a vida eterna. Cumpre teus deveres, repara como te alimentas, busca prever antes de remediar, e pelas muitas experiências dolorosas que já vivi no mundo terrestre, recorda comigo aquelas sábias palavras do Senhor ao paralítico de Jerusalém. Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Queridos irmãos, então, com essas palavras de Emmanuel, eu quero deixar essa reflexão na noite de hoje. Vamos vigiar nossos pensamentos e nossas atitudes. Se queremos a cura de uma enfermidade ou de algum problema, isso começa por nós. Se fala tanto em reforma íntima, em transição planetária, mas e o que nós estamos fazendo no nosso interior para nos modificarmos? Para evitar os problemas? Para evitar essas chagas, para evitar a dor. Como eu disse, talvez não vamos conseguir a cura nessa existência, mas nessa existência terrena. Mas a cura principal é a cura do nosso espírito. A melhora do nosso espírito. A melhora da nossa condição espiritual. Então, agradeço a atenção de todos e que possamos refletir sobre o assunto. Obrigado. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pelo nosso irmão Wagner, que possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos presídios, hospitais, creches, orfanatos, asilos e também para os nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Prece. Vontade de evoluir. Senhor Deus, dá-me mais instrução espiritual, mais meios de quebrar as correntes que me prendem ao atraso, a uma visão estreita de mim mesmo e do mundo. Tenho essa necessidade porque hoje vejo quanta luz poderia ter e ainda não tenho. Quanta alegria poderia sentir e ainda não sinto. Quanta sabedoria e amor ainda não adquiri. Põe em minhas mãos, ó Deus, um arado poderoso que revolva as terras endurecidas da minha vida. Dá-me uma força de vontade que mude minha maneira de ser. Remova os pensamentos acanhados, oriente minha emotividade e me facilite usar os pendores do Espírito para o bem e a sabedoria. Abre meus olhos para a vida, a luz, as grandezas e belezas que tu tens. Ao pensar dessa forma, ao me ligar a ti nessa prece, começam a surgir as mudanças agradáveis que me levam a ter melhor ideia de mim mesmo e maior liberdade interior. Rendo-te graças por isso. Obrigado, Deus, muito obrigado. Que assim seja.
Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de passes e solicitamos aos demais que aguardem em prece silenciosa. Que assim seja.